Bom, gente, então vamos entrar nesse novo tópico aqui, né, que é o tópico ciência dos rastros de condensação. E acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa ideia de que ou você tem um rastro curto de condensação de água, ou um rastro longo de químicos oriundos de uma conspiração global de manipulação climática. Só existem essas duas opções, né? E, na verdade, os rastros de condensação eles se comportam de uma forma muito mais complexa. Esse assunto, condensação atmosférica, ele é vasto, ele abrange uma série de circunstâncias, de forma que essa ideia de que ou você tem rastro curto ou rastro longo, ou só esses dois, isso é muito precário. É de fato um universo complexo. E a gente tem que ter, primeiramente, claro que os aviões que geram rastros de condensação, primeiramente são aviões a jato, com turbinas a reação, né? Esses aviões eles necessitam estar a uma altitude de 10 a 12 mil metros de altura, é a região de voo de cruzeiro, é somente em voo de cruzeiro a uma altitude de acima de 10 mil metros de altura que os aviões, dependendo das condições climáticas naquela região, eles podem gerar trilhas de condensação ou não. O que faz com que a trilha de condensação ocorra? Né? O que faz é a temperatura violenta do qual os gases são expelidos pela turbina. Né? Os gases de escape, né, ou de escapamento, que na verdade são basicamente vapor d'água, ao entrar em contato com a atmosfera, que naquela região superior do céu se encontra a cerca de menos 40 graus de temperatura, né? Ou seja, aquele gás de vapor d'água sai das turbinas em uma temperatura altíssima, em questão de segundos ele é convertido a menos 40 graus, se transformando em partículas de gelo, né? Cristais de gelo. Os rastros de condensação gerados por aviões em altitude de cruzeiro, eles são compostos por cristais de gelo, o mesmo material do qual são compostas as nuvens que se formam nessa altitude do céu, né? Que é, como a gente já viu nas partes anteriores do vídeo, né? Daqueles três níveis que nós temos a divisão do nosso céu. O nível superior, o terceiro nível, é onde se formam as nuvens cirros, cirrostratus, cirrocúmulos, e é onde trafegam os aviões comerciais em altitude de cruzeiro, gerando as trilhas de condensação quando? Quando que essas trilhas são geradas? Porque tem momentos que o avião comercial passa em altitude de cruzeiro e não gera trilha. É aí que está a questão. Quais são as condições necessárias para o surgimento das trilhas persistentes, no caso, né? As trilhas que são ditas chemtrails? Bem, é nos dias quando esta região, essa região mais alta do céu, está saturada, existe lá uma quantidade grande de umidade, existe uma saturação naquela região, é nesses dias que se formam as nuvens cirros. Né? Tem dias que essa região do céu está limpa, está seca, está limpa, não se encontram nuvens ali. Mas tem dias não, que são os dias característicos de nuvens de terceiro nível, que são as nuvens de nível alto. Cirrostratus e cirrocúmulos, né? As três básicas. São nesses dias, quando estas nuvens estão presentes no céu, é que é mais fácil de se ver a presença de rastros de condensação permanente. É claro que você pode até ver o rastro de condensação permanente surgir em dias de céu azul. Mas normalmente o que você vai ver é que é principalmente nos dias de nuvens cirrostratus, não é nem cirros, nem cirrocúmulos. São nos dias de cirrostratus que você vai ver as condições propícias à formação de rastros de condensação permanente. As nuvens cirrostratus é aquela nuvem fina que se derrete pelo céu na forma de um véu, né? É um véu que se estende pelo céu inteiro, formando uma neblina
uma neblina que vai gerar os halos solares. É neste tipo de condição, né, quando o céu está saturado de umidade, essa umidade sendo convertida em cristais de gelo e assim o céu coberto de nuvens cirrostratus, é que nós vemos os aviões comerciais gerarem as nuvens, as trilhas de condensação permanente. Os estudos sobre o comportamento dos rastros de condensação oriundos de aviões a jato é um estudo vasto que possui aí algumas décadas já de desenvolvimento, está inteiro impresso na literatura científica sobre nuvens. Então, a gente tem que desconstruir essas ideias totalmente baseadas em senso comum, totalmente errôneas, do que sejam rastros de condensação. Uma coisa é a visão do leigo, que olha para o céu, vê um avião soltando um rastro curto, vê um avião soltando um rastro longo, não sabe a diferença de A ou de B e supõe coisas. Entra na internet, vê um ou dois blogs e acha que está entendendo tudo sobre rastro de condensação, e não é. O universo da condensação atmosférica é vasto, necessita uma vida estudando essa ciência para compreender as múltiplas formas na qual se manifestam os fenômenos de condensação atmosférica.